Sem palavras, estou para esse episódio de Osama Ranking 16. Bora comentar sobre ele, porque teve muita coisa. Ó, como disse lá o Arthur pra mim no Discord, só pedrada. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje o Osama Ranking episódio 16, bora comentar já sobre ele, que vai ter o nosso início de episódio de uma forma incrível, onde a gente descobre alguns mistérios, fica com alguns mistérios na cabeça, mas melhor do que isso, nós acabamos nos emocionando. Por quê? Porque o rei Desha quer matar a Mirandio. Nisso, o Bojji começa a lembrar desse nome, esse nome chamado Mirandio. Quem é essa Mirandio que ele lembra do passado? E bom, essa Mirandio há muito tempo atrás, em uma guerra que já foi mencionada pelo Dorsh, vocês se lembram? Parece que ela planejou que algum outro reino atacasse o reino de Bosse enquanto o Bosse estava fora, porque aparentemente ele não estava ali no reino. Nisso, ela provoca a morte da mãe do Bojji. A mãe do Bojji, no meio da luta, já muito ferida, tenta proteger o seu filho de toda forma. Numa cena triste pra caramba, o bagulho foi triste. O Bojji chorando, a Mirandio, tipo, com um olhar meio que de ódio, tipo, tô nem aí se você tá morrendo ou não, fia. E tá indo lá junto com o seu dragãozinho, enquanto ela sinaliza com aquele espelho, onde eles devem atacar as flechas para matarem de vez a mãe do Bojji, que está o protegendo ali, pedindo por favor, pelo menos deixa o meu filho viver. E mano, o Bojji chorando ali, aí o negócio já me pegou, o Bojji chorando, aí sai o sangue da mãe dele e ele vendo a mãe morrendo. E aí então é que a gente tem um plot ali no negócio, porque a Mirandio também é atingida por uma das flechas, ou seja, se ela planejou com mercenários para atacarem o reino enquanto o boss estava fora, um plano assim, os caras aproveitaram e mataram ela porque acho que eles queriam tomar o reino de vez. Então nisso ela toma uma super flechada, cai no chão e quase morrendo ali, a gente vê um pezinho vermelho aparecendo. E de quem é esse pezinho? Do caramunhão ali que apareceu ali quando o boss, tipo, morre. Agora a gente vai ter que aguardar pra ver qual o passado da Mirandio com esse bicho, porque ele com certeza fez algum tipo de ritual pra ela parar no espelho e continuar viva. E ele também tá por trás de todas as coisas. Só que tem uma história por aí. E não vou julgar a Mirandio até conhecer corretamente toda a sua história. A partir de hoje eu já parei de fazer isso, porque embora você possa sentir uma certa raiva da Mirandio, esse episódio mostrou muito pra gente que algumas coisas elas acontecem e desencadeiam outras coisas. Um ódio que gera mais ódio, uma guerra que gera mais guerra, uma coisa que gera mais outra coisa. E a reação do Bojji foi uma das melhores que eu vi assim no episódio, porque ele começa a chorar lembrando a sua mãe, depois ele para de chorar. E o Bojji mesmo, não entendendo ali o que aconteceu, por que a Mirandio estava fazendo aquilo, eu acredito que a bondade do Bojji vai ajudar a Mirandio em algum momento. E com isso ele vai perdoar ela. E com isso ele também vai perdoar o Domas, o Hokuro, que também passou ali por traidor, porque estava do lado dele. E bom, o objetivo do Desha é acabar com a Mirandio. Óbvio, porque a Mirandio se intrometeu lá no reino do submundo, entre as coisas deles e tal. E ele diz que o Bosse e a Mirandio eles têm um sentimento junto. Então, tipo, é muito profundo. Graças a essa profundidade, se ele for tentar pegar a Mirandio, o Bosse vai aparecer, que foi o que eu expliquei lá atrás. Se a Mirandio for colocada no meio do negócio todo, pode ser quem for, o Bosse vai se colocar na frente, porque ao que parece ele tem um vínculo muito forte com a Mirandio. Resta saber como e porquê. E aí, bom, vai mostrar também o passado do Jigan e por que ele é considerado um criminoso. E não, ele não é um criminoso porque ele fez algo, vamos falar assim, errado. Porque assim, antes do Desha se tornar o rei do submundo, ele estava lutando contra o seu pai e o seu pai era muito cruel. Nisso, os dois, lutando entre si, tiveram que contratar mercenários, ou seja, aquelas pessoas que se divertem matando todo mundo e tal. Ele tinha contratado o Jigan. O Jigan era um mercenário também que fazia parte ali do exército dele. Só que os mercenários do Desha começaram a utilizar uma criancinha inocente batendo nela para chamar a atenção dos orcs gigantes lá da raça, que também era da raça do Jigan, que estava do lado do pai do Desha. E aí começaram a bater na criança. E o Jigan ficou com raiva, né? Depois de ver os caras ali matando a maioria do povo da sua raça ali também, né? Embora ele estivesse do lado contrário.
Muito por conta porque a criança estava sofrendo ali e os caras se divertindo com aquilo, brincando com a criança como se não fosse nada. Eles estavam usando aquilo como estratégia, mas ao mesmo tempo também se divertindo com aquilo. E aí o Jigan começa a bater em todo mundo, é considerado um criminoso porque ele trai o povo que estava do lado do Desha, e o Desha tem que tomar uma atitude que deixe os seus camaradas, vamos falar assim, animados pra guerra, porque ele contratou eles, mas se ele não manter esses caras motivados, ele não pode vencer o seu pai e tirar a tirania do seu pai. E por isso ele faz algo inescrupuloso, assim, no meu ponto de vista, mas guerra é guerra, e ele vai lá e mata a criança. O Jigan fica com mais raiva ainda, mas não adianta nada. Tipo, o Jigan acumulou essa raiva contra o Desha muito por conta disso. E a gente tem até o Despa falando, mano, o que você tá fazendo é covarde, mano. Isso não muda a visão, tipo, de rei do que é o nosso pai e do que é você, sabe? E aí o Desha, mano, não tinha o que fazer, é inevitável, pá, não sei o que. Eles têm uma breve discussão ali. E o irmão deles, né, isso mesmo, o Oaken é irmão deles mesmo, né, confirmado nesse episódio. Ele imagina a dor que o Desha tá sentindo e fala, mano, eu vou criar uns cavaleiros e tudo da Ordem do Submundo que sejam gentis, que olhem para as outras pessoas. E a gente vê que ele conseguiu, né, ele criou realmente um reino onde os seus cavaleiros são realmente gentis, eles se importam com as pessoas, tipo, eles não matam por matar. Só que a troco de quê? Porque aí a gente deve saber mais pra frente agora como que a Mirandio ali tramou as suas coisas com o submundo, como que ela fez esse monte de barato. Bom, o Bojji protege o Jigan, diz que vai proteger ele mesmo sabendo do passado dele e tal, e a gente percebe que o Desha não tem raiva dele, ele não tem raiva dele como um traidor. E até ele fala assim, não vou te pedir nem perdão, né, porque eu sei o que eu fiz foi errado, mas aquilo era guerra, eu tinha que fazer aquilo, fiz, que tá feito, não tem como eu mudar isso daí. Só que o Bojji, ao proteger o Jigan, o Bojji consegue evitar os raios ali, utilizando a espadinha lá que o Despa tinha dado pra ele. Mano, consegue aparar o raio, né, como se fosse um para-raio a sua espadinha, e ele conversa com o Despa, ele entra num acordo lá com o Despa que eles vão atrás da Mirandio, enquanto eles vão deixar o boss enfrentar o Bojji. Por que eles vão se enfrentar? Bom, talvez o Bojji queira a resposta do seu pai, tenha que lutar com o seu pai, na forma do seu irmão, para tentar desfazer, por exemplo, todo o plano do boss, esse monte de coisa, e talvez o boss tenha isso como objetivo, né? Com isso eles conseguem pegar a Mirandio, enquanto ela não tá protegida, e aí, fim de papo, pegam a cabeça do capeta, porque provavelmente tem alguma ligação com a Mirandio, e talvez com isso salvem o seu irmão Oaken. Bom, é isso que eu tô teorizando, né? De toda forma, eles vão embora pro submundo, né? O Desha junto com o pessoal e tal. Ah, e também é comentado pra gente que o Desha não tem como vencer o Bojji e nem o boss pelo Despa. Então, eu achei isso engraçado. Será realmente? Se eles lutassem, realmente o Bojji ia vencer? Acho que sim, velho. Alguma coisa ali tem nos dois que faz com que eles sejam super fortes, tanto o boss quanto o Bojji. Muito bonita a cena também do Jigan falando que ele tá no coração do Bojji, o Bojji tá no coração dele, muito bonito, porque o Jigan vai acompanhar ali o Desha com a Ordem do Submundo e tal, de uma forma de perdão, entre aspas, do Desha, né? Parece que ele viu que o Desha realmente não quis fazer aquilo que ele estava fazendo, então ele compreendeu e com isso ele seguiu junto com o Desha. É aí que a gente parte pro episódio ali onde o Domas vai pedir desculpa tal, e essa é a melhor reação que teve do Bojji, né? Porque o Bojji, ele pega e ele não perdoa, ele vai embora, tipo, ele foge da situação. Por quê? Porque não é uma situação que ele tá conseguindo lidar. Ele não sabe se ele perdoou ou não, ele não sabe o que ele tem que fazer, mesmo que o Kage tenha falado pra ele, pô, não tem problema você perdoar ele, né? Só que não é tão simples. E por não ser tão simples, a atitude do Bojji é a melhor possível. Ele foge daquela situação, ele não quer ficar ali encarando aquele maluco que traiu ele e que ele ainda sente um ódio pelo cara. Só que como superar esse ódio? Pelo menos no momento, como eu não consigo lidar com isso, esse choque, esse embate, eu vou fugir dessa situação, esperar o meu coração me acalmar, que foi isso que o Bojji fez, inconscientemente, foi o que ele fez. E aí o Kage, como um excelente amigo, ele começa a falar, Bojji, você tá incrível, ó, você pulando aqui, você correndo mó rápido, mas será que você me alcança, tal? Pô, como o Kage é importante, né? É dali que termina o episódio, o Oaken se desfaz das amarras, fica com um zóio meio doido, acho que ele percebeu ali que a Mirandio foi capturada e vai atrás daqueles bandidos, e vai acabar nesse meio do caminho encontrando o Bojji. E bom, gente, vamos comentar sobre esse episódio em si, assim. Eu comentei, assim, bem breve tudo que aconteceu, mas, cara, acho que as partes que mais conseguiram me chamar a atenção
foram essas primeiras, né? Primeiro a gente descobrindo alguns mistérios ali sobre a Miranjo, o capitão e também a morte dela, entre aspas. E para que o Bojji não se torne uma Miranjo, um Desha que tome essas atitudes errôneas, o Kage tá sempre ali do lado do Bojji. Porque ele é o ponto meio que de consciência e equilíbrio que faz com que o Bojji consiga pensar de uma forma diferente. Então o Kage, ele é muito importante nisso. Ele é importante lá desde o começo, quando ele vira um amigo do Bojji. Ele é importante quando ele apoia o Bojji, quando ele salva o Bojji. E principalmente agora, quando ele tenta salvar o Bojji do ódio. E tenta mostrar pra ele que aquele não é o caminho correto. E sabe com quem o Kage aprendeu tudo isso pra chegar nesse ponto e ajudar o Bojji? Ele aprendeu com o próprio Bojji. A bondade do Bojji. Então isso que é muito legal. É inconscientemente ajudando o outro em cada coisa que ele acaba aprendendo com cada situação que eles passam. E outra, o Bojji não perdoou logo de cara, e isso é muito maneiro, porque pra você perdoar uma traição, alguma coisa assim, não é algo de um dia pro outro, que você olha a cara da pessoa e fala assim, vou te perdoar, vou forçar aqui até o perdão. Não é assim. Então o Bojji é muito humano. É isso que eu adoro em Osama Ranking. Outra coisa também, esse episódio quebra a gente com a mãe do Bojji protegendo ele ali. Essa parte foi emocionante demais. A parte do Jigan também foi. Mas o que o episódio mais traz assim pra gente é que o Bojji ele pode ser um ponto de virada nesse monte de guerras contra os reis e tudo mais. Ele pode ser um rei que vai chegar no rank 1 de uma forma diferente. Tanto que o boss nunca tentou chegar no rank 1 pelo que é comentado nesse episódio. Por que será? Porque talvez o boss acabou vendo que ele não estava pronto ou que ele não era o cara para chegar lá. E na verdade ele só estava seguindo o que a Miranjo tinha como desejo e ele foi levado por toda essa situação. Por isso, antes de julgar pela capa, tanto a Miranjo, o boss e todo mundo, vamos começar a analisar um pouquinho as coisas, porque esse anime, a cada momento, ele muda a percepção que você tem de cada personagem. O Desha passou de um cara totalmente idiota nesse episódio aqui pra um cara, tipo, caramba, velho, ele é um rei. A gente vê o olhar do Bojji pra ele, admirando por quê? Porque ele teve uma atitude legal. E o Bojji, através de toda a superação que ele teve, dos problemas, as pessoas rindo dele, ele consegue mudar muito por conta disso, muito por conta do seu passado, da sua história, todas as pessoas que ele vê ao redor, mesmo que inconscientemente mudando as pessoas, mesmo sem ser uma forma de tipo, putz, ó, conversa no jutsu aqui pra você e tal, ele vai... E aí o Bojji vai mudando cada pessoa ao decorrer do seu caminho, sendo quem ele é, sendo a pessoa que ele é, superando os problemas da forma como foi, onde as pessoas veem ele de fora e com isso elas mudam até o seu próprio pensamento, como o Despa viu ele, como o Desha agora viu ele. Mano, esse monte de coisa muda muita coisa. Ser como ele é e lutando também por isso, né? Lutando ali, usando a sua espada, usando seus argumentos, conversando. Então, é muito maneiro, é muito maneiro. Gostaria muito de saber o que vocês acharam, vocês se emocionaram. E outra, o que vocês acham que tem aquele demoninho ali, né? O que ele tem a ver com a Miranjo? Será que ele era um amigo da Miranjo? E conforme eles passaram por algumas situações ruins, quando eles eram pequenos, eles acabaram pegando esse ódio por todo mundo e começaram a usar todo mundo, né? Pelo que a gente vê assim na abertura, parece que ele esconde os olhos dela e ele teve uma amizade com ela. Se ele teve uma amizade com ela, provavelmente ele foi maltratado, a Miranjo também foi maltratada, ela conheceu no meio do caminho o boss e nisso ela resolveu concretizar o sonho do boss e graças ao ódio do povo contra ela quando ela era pequena, ela acumulou esse ódio conforme foi partindo daí em diante. Isso é o que eu mais acho que aconteceu. Eu não acho que a Miranjo é uma pessoa ruim ou que aquele demoninho se transformou numa pessoa ruim também do nada. Acredito que eles eram tipo de raças diferentes, foram maltratados e depois desses maltratos eles acabaram se tornando quem eles são hoje. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse episódio, se vocês curtiram ou não, beleza? O Mano Joe aqui tá vazando, até uma próxima! E vamos aguardar o próximo episódio, porque esse daqui foi incrível, o próximo promete demais. Mano Joe tá indo nessa, fui! Beijo no coração, valeu!